Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, né, meu nome é Ângelo, dando sequência aí a essa playlist aí, né, sobre circuitos de primeira ordem, né. Então aqui vou estar resolvendo mais um exercício aí do livro do David Johnson de circuitos elétricos, né. Então aqui o enunciado ele diz o seguinte: calcule a corrente I para um T maior que zero, se o circuito está em regime permanente em T0 menos, né. Como já falei, T0 menos é o momentos antes, né, de começar a análise, né. No caso aqui temos uma chave em que observa que essa seta, né, ela está indicada da esquerda para a direita. Então isso quer dizer que antes, por um longo tempo, né, a chave esteve fechada aqui, na posição aqui à esquerda, né. Então num tempo T0 essa chave foi comutada, né, e aí é onde nós iremos analisar aí o circuito para obtermos a equação, né, que vai modelar o comportamento dessa corrente aqui nesse resistor, né, que é a corrente I. Sendo que vai ser necessário aí, né, conhecer os parâmetros iniciais do circuito, e isso será possível obtendo aí analisando o circuito momentos antes, né, de se fazer a comutação da chave. Então no primeiro momento vamos analisar o circuito, né, no estado permanente, que é o momento em que a chave está nessa posição aqui, né, à esquerda. Então nessa posição o circuito apenas será formado por esses elementos aqui, né, essa parte aqui, né, esse resistor de 20 ohms e esse indutor de 3 mA será desprezado, né. Então como sempre digo, né, é bom redesenhar o circuito para fazer aí a análise. Então eu vou analisar o circuito aqui no instante T0 menos, né, e posteriormente fazemos a análise em T0 mais. Então com a chave no instante, né, T0 menos, né, que é a condição de regime permanente, o circuito ele se resume aí a esse modelo, né, esse formato, né. Então temos aqui um nó, né, temos aqui a corrente da fonte de corrente. Lembrando que em circuitos de corrente contínua, né, o indutor no estado de regime permanente ou completamente carregado, né, que no caso aqui ele não está, o circuito foi energizado, né, então já que ele atingiu o seu regime permanente, então quer dizer que ele foi armazenado uma energia aqui na forma de campo magnético, né. Então nessa condição o indutor se comporta como um curto. Então na verdade a fonte, né, de corrente ela está enxergando apenas esses dois resistores em paralelo, né. O indutor aqui nessa condição ele não está causando interferência alguma. Então nessa condição podemos determinar aí, né, o valor inicial da corrente que foi armazenada aí no indutor. Então dessa forma, né, podemos aí calcular a corrente, né, no instante T0 menos, que foi armazenada no indutor. Aqui podemos aplicar aí o divisor de corrente, né, e aí, né, do conceito aí de divisor de corrente, como queremos aí a corrente, né, a corrente no indutor vai ser a corrente que está passando pelo resistor de 10 ohms, né. Então pela regra do divisor de corrente, então pegamos o valor do resistor, né, que está em paralelo, né, e dividimos pela soma dos dois resistores que estão associados, né, e multiplicamos pela corrente que chega no nó, que no caso aqui é a corrente da fonte. Fazendo essa operação, temos aí a corrente, né, no indutor no tempo T0 menos é igual a 6 amperes. Então isso quer dizer o quê? Que antes da chave ser comutada, né, mudada, variada para a nova posição, o indutor ele foi está carregado, né, com uma corrente aí de 6 amperes. Agora que fizemos aí obtemos esse dado, podemos aí partir para o momento em que a chave é comutada, né, que é o instante T0, para assim definirmos o comportamento da corrente I no resistor de 20 ohms. Então, também redesenhando o circuito, né, podemos chegar à seguinte conclusão.
Então, redesenhando o circuito aí para o instante t igual a 0 mais, né, que é o momento que a chave foi comutada, o circuito ele tem essa essa topologia aqui. Lembrando o seguinte, né, eu já falei isso em uns vídeos, o indutor ele não admite mudanças abruptas de corrente. Então, inicialmente, né, no momento em que a chave foi fechada, esse indutor aqui de 6 mA, ele já estava carregado com uma corrente de 6 amperes. Porém, esse resistor de 3 mA ele não estava carregado, né? Então, nesse exato momento, imediatamente após a chave ser comutada, né, e mudada a sua posição, a corrente no inicial, né, que a gente chama aí de corrente de 0 mais, no indutor de 6 mA será 6 amperes. E a corrente, né, em T0 mais no indutor de 3 mA será igual a zero. Então, podemos fazer uma análise aqui nesse circuito para obter a corrente I de que maneira, né? Veja que temos aqui dois indutores que estão ligados em paralelo, né? Podemos fazer uma associação aqui desses dois indutores e trabalhar com um indutor equivalente. A associação em paralelo de indutores, né, assim como um indutor em série, o método para calcular é muito similar, praticamente é igual, né? Desconsiderando aí a questão da indutância mútua, a maneira de calcular vai ser igual a que se calcula aí para resistores, né? Então, resistor em série nós somamos, né, os valores dos resistores, e em paralelo, dependendo se for dois resistores em paralelo, podemos aplicar aí o produto pela soma. Então, aqui eu vou aplicar o produto pela soma, né, uma vez que eu tenho aqui apenas dois indutores em paralelo, e vou determinar aí o L equivalente. Então aqui, né, fazendo o equivalente, chegamos aqui a esse valor de indutância equivalente, 2 mA. A corrente, né, no caso, reescrevendo o circuito, né, ele pode ficar dessa forma. Lembrando que o sentido, né, da corrente, né, ele não modifica, né, ele se mantém o mesmo. Porém, como aqui o circuito é fechado, né, uma malha fechada, essa corrente que vai fluir aqui pelo circuito, né, ela tem sentido contrário ao sentido definido pelo enunciado, né, pelo problema. Então, isso aí é uma consideração a ser feita, né, lembrando que o nosso objeto de estudo aqui é a corrente. Então, se caso o problema, né, não tivesse definido aí o sentido para essa corrente, então não teria problema. Mas como já definiu, então nós temos que respeitar aí o sentido que é dado. Um outro detalhe, aqui eu considerei que a corrente inicial nesse indutor equivalente será igual, né, a mesma corrente, né, calculada para um indutor de 6 mA. Por quê? Quando o indutor está carregado, nós podemos assemelhar, né, podemos fazer uma analogia dele como sendo uma fonte de corrente, né, independente, cujo valor dessa fonte é o valor da corrente que foi carregado aquele indutor. Então, se eu tiver fontes, né, de corrente em paralelo, eu posso fazer a operação com elas, né, de somar ou subtrair, né, isso vai depender do sentido em que elas estão. Então, partindo do princípio que as correntes, né, se eu fizesse uma soma aqui, né, entre a corrente inicial, né, do indutor de 6 mA com o indutor de 3 mA, vai resultar na corrente inicial do 6 mA, porque a corrente inicial desse indutor de 3 mA é zero. Então, qualquer coisa somada a zero é o valor que está sendo somado a ele. Qualquer valor não nulo, né? Então, por isso que eu mantive aqui, né, essa igualdade aí de que essa corrente inicial, né, na associação desses dois indutores será 6 amperes.
Se fosse diferente, né, vamos supor que nesse indutor aqui tivesse inicialmente tivesse carregado aqui com 2 amperes, né? E então a corrente inicial aqui seria a soma, né, ou a subtração. Vamos considerar que o sentido fosse para baixo, né, o mesmo sentido aqui. Então estaria somando, então seria 6 mais 2, seria 8 amperes aqui inicial. Mas no caso não, então no caso aqui é só 6 amperes mesmo. Então, analisando essa malha aqui, né, vamos chegar a uma solução que já é meio que definida, né? Então a solução, né, para esse circuito aqui, uma vez que eu não tenho fonte de tensão aqui, então toda a energia que estava armazenada no indutor ela vai se descarregar, então eu não terei aquela parcela que representa a resposta forçada, então eu só terei a parcela que representa a resposta natural, né, que é aquele momento transitório, que é uma constante acompanhada de uma função exponencial, né? Então, partindo desse princípio, teremos o seguinte. Então, analisando o circuito, a resposta, né, ou seja, a expressão que vai modelar, né, o comportamento da corrente L é dada por essa expressão, né? Como havia dito, não tem a parte forçada porque não tem uma fonte aqui, né? Então toda a energia que está armazenada no indutor vai se descarregar, então chegará um momento que será nula. Então essa equação que modela o comportamento dessa corrente será dada por uma constante vezes o exponencial. Essa constante tal, né, calculada aqui pela a indutância dividida pelo valor da resistência, isso vai dar igual a 10 a menos 4 segundos, né? E para obter aí o valor da constante, né, então igualamos aí o t fazemos t igual a zero. Então quando t igual a zero, né, como foi visto aqui, né, a corrente é igual a 6 amperes, então fazendo a exponencial aqui vai a 1, então B é igual a 6. Substituindo aí na expressão, então eu tenho aí a resposta, né, para essa corrente, ao comportamento da corrente do indutor. Porém, o que nós desejamos, né, que o programa pede, é a corrente no resistor aqui, essa corrente I. Como eu falei, né, o sentido da corrente I é contrário, né, ao sentido da corrente do indutor. Então, né, fazendo aqui que I de t é igual a menos IL de t, então temos aqui que a corrente I de t será igual a menos 6 vezes E elevado a menos 10 a quarta vezes t ampere. Esse 10 a quarta aqui é porque o tal está aqui no denominador, ele passa para o numerador e fica 10 a quarta. Então, pessoal, está aqui a solução aí solicitada aí pelo problema. Então, espero aí ter ajudado vocês aí, né, no entendimento desse raciocínio, né, para obter essa solução. Caso tenha gostado, quiser comentar, fica à vontade, né, deixe seus comentários aí no vídeo. Se ficou alguma dúvida, né, também pode comentar, eu vou estar tentando aí sanar essa dúvida. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, né, ou feito alguma coisa aqui que não ficou muito claro, também pode deixar aí, sinalizar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, né, dê sua curtida caso tenha gostado. E compartilhe aí com os colegas, né, que gostam aí desse assunto. Compartilhando nas redes sociais aí com os amigos. Então, um forte abraço e continue acompanhando o canal aí que eu vou estar postando mais vídeos aí. Então,